Rede Minas, mais perto de você. Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas e hoje nós vamos trabalhar com potência de 10 e notação científica. Então essa é a nossa aula do primeiro ano. Nós vamos trabalhar com o PET 2 e na primeira semana, para você se localizar dentro do seu PET aí. Então nós vamos resolver problemas que envolvam operações elementares com potência de 10. Aí eu acrescentei aqui também a notação científica, que tem a ver com esse assunto também. Aqui uma pequena biografia, né? Porque você não me conhece, primeira vez que eu estou aqui. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela PUC, em Matemática pelo Cefet, também em pós-graduação, e sou professor efetivo da Rede Estadual de Minas Gerais, nas escolas Domingos Ornelas e Presidente Itamar Franco, na cidade de Santa Luzia. Então, um abraço para vocês aí, dessas duas cidades, né? Estamos aqui para representá-los, e não só dessas duas escolas, mas como toda a Rede Estadual de Minas Gerais. Se sinta abraçado neste momento, e em breve estaremos aí juntamente com vocês, alunos, presencialmente. Então, eu agradeço a Deus, a família, aos meus amigos, toda a equipe, né, de produção aqui, os demais profissionais da educação e principalmente você, aluno, que está aí nos assistindo. Então, para a gente começar, eu gostaria de falar sobre potenciação. Nós vamos recordar um pouquinho. Então, o que é a potenciação? Potenciação, então, nós vamos trabalhar com um número que está sendo elevado, esse número é chamado de base, está sendo elevado a um expoente qualquer, e temos um resultado, e esse resultado nós chamamos de potência. Então, só para lembrar, né, um erro comum dos alunos é de multiplicar o 2 pelo 3 e falar que esse resultado seria 6. Não, a potência, então, ela vai trabalhar da seguinte maneira, ela vai pegar este número, que é a base, e vai multiplicá-lo este número de vezes. Então, eu tenho aqui o 2 multiplicado esse número de vezes, ou seja, 3 vezes, resultando, então, em 8. Assim também como nós temos a potência de base 10, aqui eu já coloquei uma para vocês verem como é que funciona. Então, 10 elevado a 2 não é 10 vezes 2, então é 10 vezes 10, ou seja, 10 multiplicado duas vezes, e isso vai nos resultar em 100. Então, só para a gente relembrar aqui o que seria uma potenciação. E a potência de 10, o que vai alterar? Basicamente, a mesma coisa que nós falamos antes, mas só que agora nós vamos trabalhar com a base fixa em 10. Então, nós não vamos alterar para 2 nem 3, seria simplesmente a base 10. E para que serve? Você vai falar assim, para que serve a potência de 10? Ela serve para representar números ou números muito grandes ou muito pequenos. Números de tamanho regular não tem necessidade de trabalhar com potência de 10. Então, por exemplo, esse número aqui, 1.200.000, ou este número aqui, ó, 340 milhões. Ou ainda 0,0001 ou ainda 0,0025. Então, são números ou grandes ou pequenos que nós iremos trabalhar com essa potência de 10. Então, de forma que, imagina você escrevendo um texto e tem que colocar esse número deste tamanho. Então, eu vou ocupar um espaço, fica às vezes feio, então você vai fazer o quê? Você vai transformar para a potência de 10. Ou então para a notação científica, que nós vamos ver também posteriormente. Então, aqui nós temos um exemplo de um número grande aqui que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer a transformação dele, não neste momento, mais para frente um pouquinho, mas olha só, é a distância da Terra ao Sol, uma distância em quilômetros. Se eu for colocar em metros, ainda acrescenta mais 3 zeros, então o número ainda fica maior. Então, é um número muito grande e fica difícil de representar. Está bem atual, né? Coronavírus. O diâmetro do coronavírus. Então, ele representa 120 nanômetros. Então, escrevendo o número, aqui está na forma de submúltiplo, né, do metro. Então, fica
bem curtinho o número. Então, a potência de 10 tem essa ideia de transformar fazer esse número ficar bem curtinho. E aqui, imagina eu escrevendo esse número aqui desse tamanho. A pessoa não faz nem ideia de o que é isso, né? É nível microscópio, então fica bem complicado de nós conseguirmos visualizar esse número. Então, a gente escreve assim, fica uma forma mais fácil de visualizar. Então, como que a gente faz essa transformação, então? Nós falamos muito que tem números grandes, números pequenos, mas nós não falamos ainda das transformações. Então, aqui, aqueles dois exemplos que nós vimos lá no início, nós vamos fazer a transformação dele aqui. Então, como que funciona? Então, eu separei em duas partes, números grandes e números pequenos, porque são um pouco distintos. Então, números grandes, nós escrevemos um número sem os zeros, e depois colocamos a base 10. O expoente será o número de zero que contamos. Então, nós temos ali esses dois exemplos do início da aula. 1.200.000. Então, como que eu vou fazer essa transformação? Então, nós vamos ver aqui, eu vou até rabiscar um pouquinho aqui, para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho aqui diversos zeros. Então, a intenção da potência de 10 é reduzir esse número e eliminar um pouco desses zeros para ficar mais visualmente, mais bonito, mais fácil de se escrever isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar os zeros, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Eu já achei aqui o meu expoente. E eu tenho, tirando os zeros, qual o número que eu vou ter? Eu vou ter o número 12, então eu vou escrever aqui o número 12. E vou colocar aqui essa potência, essa base da potência. Então, sempre vai ser potência na base 10. E o expoente vai ser a quantidade de zeros. E o número que eu vou colocar vai ser retirando os zeros. Olha lá, vai sobrar o quê? Vai sobrar o 34, tá vendo? Vai ser o 34, tirando os zeros. Então, agora vamos fazer dessa segunda parte. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Ao meu expoente 7 aqui, ó. Certo? E 34, como eu já falei, é o número sem os zeros, ele está aqui. E a base sempre vai ser 10. Outra forma de representar também é multiplicar este número aqui que nós selecionamos, que nós retiramos os zeros, e acrescentarmos aqui a multiplicação por 10, é esse número de vezes, que é a mesma coisa disso aqui. Então, a potência de 10 vai funcionar dessa forma para números grandes. E para números pequenos? Para números pequenos, vai ter uma pequena diferença, que nós vamos também escrever os números sem os zeros e sem as vírgulas, e depois vamos colocar a base de 10. E o expoente será o número de casas decimais que contamos. Porém, agora, esse expoente nosso ele vai ser negativo. Por quê? Porque é um número pequeno. Nós vamos ver depois com frações por que esse número é negativo. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, vou passar para o lado de cá. Se eu tampar aqui, ó, vou tirar aqui. Se eu tampar aqui, qual o número que vocês estão vendo? É o número 1, não é isso? E se eu tampar aqui, vai ser o número 25, não é isso? Então, aqui, ó, já tem o número 1 e o número 25. Daí, agora, nós trabalharmos para encontrarmos a nossa potenciação. Então, aqui, ó, agora, nesse caso, eu tenho que olhar a vírgula e andar com a vírgula. Vou trabalhar com... Olha só onde é que ela está posicionada. Então, eu tenho que posicionar ela de forma que eu pare aqui no finalzinho dela. Então, aqui eu vou andar, ó, olha a quantidade de vezes. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 vezes. Então, se eu andei 4 vezes, meu expoente vai ser 4. Ah, por que você colocou o sinal de negativo? Porque eu estou andando para a direita. Toda vez que eu ando para a direita, esse expoente meu vai ser negativo. E aqui, da mesma forma, eu estou andando para a direita, não é isso? Então, eu vou andar 1,
2, 3, 4. Poderia parar aqui? Se fosse notação científica, sim. Mas como é potência de 10, eu vou parar no final, sempre. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 vezes, está aqui, ó, número 5. E o expoente negativo, porque é um número pequeno e eu estou andando para a direita. Certo? Aqui também a representação é parecido com aquele outro que nós fizemos com números grandes. Porém, agora nós vamos fazer o quê? A divisão sucessiva por 10. Então, eu vou dividir 4 vezes por 10 e aqui nesse caso eu vou dividir 5 vezes pelo número 10, pela potência de 10. Então, vamos avançar um pouquinho. Aqui é só mostrando onde que nós teríamos que andar com a vírgula. Aqui também para números pequenos, só mostrando a forma fracionária que eu falei com vocês. Também é possível representar números pequenos na forma de fração, né, que fica uma forma também, talvez, visualmente mais fácil. E para justificar esse expoente negativo. Toda vez que você vê expoente negativo, significa que esse número é pequeno e eu estou fazendo uma divisão por um número que tem esse número de zeros. Então, tem o número 4. Então, eu estou fazendo este número dividido por 10 com... Aliás, 10 não, 1 com 4 zeros, ou seja, 10.000. Da mesma forma, esse 25. Então, tem o 25 em cima, dividido por 10 elevado a 5, que seria 100.000. Então, basicamente eu fazer uma fração utilizando esse número em cima e esse número aqui embaixo, por isso que tem o expoente negativo. Toda vez que tem o expoente negativo, lembrando lá nas frações que a gente tem que inverter, vocês lembram disso? Então, a gente, como se estivesse invertendo, então ficaria na parte de baixo dessa fração. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Circulando também, né, a parte que nós trabalhamos, nós andamos com a vírgula. Agora, nós vamos falar sobre notação científica. Qual que é a diferença da notação científica para a potência de 10? Igual eu tinha começado a explicar anteriormente, a notação científica ela tem uma regrinha, que é a regrinha que o primeiro número tem que estar entre 1 e 10, nós vamos ver aqui agora. E a potência de 10 não, a potência de 10 ela pode ter um número qualquer e a vírgula tem que estar sempre no final. Então ela representa a potência de 10, porém existem essas regras que eu falei, igual aqui, ó. O diâmetro da Terra, ele já está aqui em potência de 10. Se vocês observar a diferença, essa vírgula está aqui, ó. Se fosse na potência de 10, o número seria 12.742 e não 1,2742. Então, nós temos basicamente essa diferença, porque na potência de 10 nós vamos simplesmente tirar o zero. Na notação científica, não. Nós vamos andar com a vírgula até ficar entre um número que nós queremos aqui, que é esse aqui, ó. Então, é composto de duas partes, está aqui, ó. As duas partes da nossa notação científica. Esse A aqui, vou apagar aqui. Esse A, que é chamado de mantissa, e a potência de base 10 com seu expoente. O detalhe é isso aqui, ó. Essa mantissa tem que estar entre 1 e 10. Ela pode ser 1? Pode. Ela pode ser 10? Não. Então, ela pode ser 1, mas não pode ser 10. Porque se ele for 10, aí eu posso andar mais uma vez com a vírgula e ele vira 1 de novo. Então, não faz sentido ter o 10. Mas o 1 eu posso ter sim. Vamos ver como é que funciona, então, como é que nós fazemos a transformação. Então, primeiramente, nós andamos com a vírgula, o número de vezes for necessário, até esse coeficiente A ser transformado ou ficar entre 1 e 10. Na hora que eu for andando com ele e ele ficar entre 1 e 10, aí eu posso parar e aquele é o meu número. Aí eu vou contar as casas que eu andei e vou achar meu expoente, encontrar meu expoente. Então, depois de definido o coeficiente A, ou essa mantissa, eu vou colocar minha potência de base 10, que sempre é uma potência de base 10,
e vamos contar o número de vezes que nós andamos com essa vírgula. Essa vírgula pode ser andada para a direita ou para a esquerda, vai depender se o número é grande ou o número pequeno. Então, nós colocamos o expoente, que nós chamamos aqui de n, né? Anteriormente, não sei se vocês observaram que tem o a, né? Elevado a 10 elevado a n. Então, é esse n que eu estou falando aqui, ó, que é o expoente. Então, se andarmos para a direita, o coeficiente será negativo. Então, para a direita, números pequenos. E para a esquerda, são números positivos e são os números grandes. Então, aqui nós temos dois números que nós vamos fazer a transformação para notação científica. Se fosse potência de 10, iria ser qual número? 201, tá vendo? Agora, como é notação científica, vai mudar um pouquinho. Deixa eu ver se eu coloquei. Então, aqui ó, a vírgula vai... Ah, professor, mas aqui eu não estou vendo vírgula, não tem vírgula. Onde que eu vou colocar essa vírgula? Sempre quando você não tiver a vírgula, ela vai estar no final. Certo? Então, você vai posicionar ela aqui no final. Tá vendo que eu já coloquei uma setinha? Então, onde que ela vai parar? Aí você vai andando, ó. Vou andar para cá, para cá, para cá, para cá. Aí você vai começar a pensar, esse número está entre 1 e 10? Não, 201 é maior. E aqui? 20,1. Não, ainda está maior do que 10. E aqui? Na hora que eu parar com ela aqui, vai virar o número o quê? 1,01. Então, aí é o número que eu preciso para fazer a minha notação científica. Então, aqui vai ser o posicionamento correto da vírgula. Aqui, ó. Então, aqui já está posicionado minha vírgula, 2,01. Aí eu vou contar só quantas vezes que eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Coloquei o expoente 6. Agora, o número pequeno, mesma coisa. Só que aqui a vírgula já está aqui posicionada. Então, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4. Aí, olha só, cheguei aqui no 5,2. Está entre 1 e 10? Está entre 1 e 10. Então, eu já posso parar com essa vírgula e já sei que o meu número é 5,2. Eu andei com essa vírgula 1, 2, 3, 4 vezes. Então, meu expoente é menos 4. Observe a diferença. Aqui o expoente é positivo e aqui o expoente é negativo. Números pequenos, expoente negativo. Números grandes, expoente positivo. E as operações com notação científica, a adição e subtração é simples, porque é o seguinte, eu só posso fazer quando eu tenho isso aqui, ó, quando eu tenho a potência na base 10 com o mesmo expoente. Aí eu posso somar, eu vou somar isso aqui com isso aqui, simplesmente. E a subtração da mesma forma, subtrair isso disso. Somente posso fazer nessas condições. Fora essas condições, eu não posso fazer. E a multiplicação? A multiplicação eu vou multiplicar a parte do coeficiente com coeficiente, está aqui, ó. E vou pegar essa base, vou manter essa base aqui e vou somar estes expoentes aqui, ó. Muito simples. Então, somei. Então, 2 vezes 12, 24. 3 mais 23, 26. Divisão. Da mesma forma, dividir esse por esse, está aqui, e vou manter essa potência de base 10 e vou somar os expoentes aqui. Então, o resultado eu obtive 1,975 vezes 10 elevado a 3. Lembrando a regrinha de sinais, mais com menos, menos. E a divisão? A divisão é de forma semelhante, vou dividir um pelo outro, né, e vou subtrair os expoentes aqui, ó. Então, subtrair, achei o menos 1. Dividir, subtrair os expoentes, lembrando que o menos com menos vai dar mais. E esse sinal aqui, menos com mais, dá menos. Então, vou ter o resultado aqui negativo. Então, aqui nós temos alguns outros exemplos, né, que foram falados anteriormente, que nós poderíamos estar trabalhando aqui. Eu vou trabalhar
com um deles aqui para vocês observarem. Aqui, ó. Então, eu vou pegar só esse aqui, que é o seguinte. Ele está em potência de 10. E para me transformar para notação científica, como que eu faço? Eu vou simplesmente fazer com que esse número fique entre 1 e 10, não é isso? Então, nós vamos andar com a vírgula 1, 2 vezes. Então, eu vou escrever esse número, menos 8,245. Só que eu não andei 2 vezes com a vírgula, então eu vou colocar mais 2 no expoente. Então, eu vou colocar aqui vezes 10 elevado a 2 mais 2. Então, eu vou ter esse número elevado a 10 elevado à quarta. Então, vai ser esse número vezes 10 elevado à quarta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, façam as atividades e até a próxima. Obrigado!